Como está o seu olhar? Como está o seu olhar? Meu nome é Alan Dutton, sou evangelista na Igreja de Cristo, que se reúne em Campinas, no bairro Guanabara. Como está o seu olhar? Minha pergunta não é em relação à sua visão, apesar de eu ser oftalmologista. A minha pergunta é em relação àquilo que você pensa dos outros. Qual medida você usa para avaliar os outros, a sua própria vida e conduta, a vida dos seus pais, o que o mundo está ensinando? Eu tenho estudado bastante a história de Israel, o povo de Deus no Velho Testamento. Muitas histórias bem interessantes, muitas lições bem importantes. Hoje eu quero falar sobre a escolha de Deus de Davi como o próximo rei em Israel. E essa história se encontra em 1 Samuel. Abra a sua Bíblia comigo, em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 4. 1 Samuel 16, a partir do versículo 4. O texto diz o seguinte: Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: Vens em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O Senhor vê o coração. O homem vê a aparência. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel. Mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos. Mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Uma história bem interessante sobre a escolha de Davi como um novo rei. Tanto Samuel
o profeta de Deus, como Jessé, o pai de Davi, estavam avaliando o próximo rei de acordo com o que os outros pensavam, de acordo com a medida que eles achavam correta. O rei, logicamente, deveria ser o filho mais velho. O rei deveria ser o mais valente. O rei deveria ser o mais forte. O rei deveria ser o mais alto. E assim por diante. Deus mostrou a Samuel que este tipo de avaliação não era a correta. A medida que Deus usa para avaliar alguém é bem diferente. O texto diz que Deus não avalia pela aparência, e sim pelo coração. Em outras palavras, Deus não avalia os outros pelo exterior, e sim pelo interior. Como está o seu olhar? Você avalia os outros pelo exterior, pelas roupas que usam, pelos carros que dirigem, pelos bairros onde moram, pela cor da sua pele? Ou você está usando a medida que Deus usa para avaliar os outros, o interior, o coração? Precisamos ter o mesmo medidômetro que Deus tem. Enquanto o nosso olhar se contenta com a aparência, avalia pelo exterior, jamais iremos conseguir viver como Deus deseja. E seremos enganados repetidas vezes. Somente quando olharmos e avaliarmos os outros pelo coração, isto é, pelo interior, viveremos de acordo com o olhar de Deus e jamais seremos enganados. Como está o seu olhar? Deus abençoe você. Amém.